Olá, paz do Senhor, eu sou Priscila Cedro e está começando mais um programa Interação Gospel. E eu quero dizer para você que hoje eu tenho mais um presente para você. Não só para os pais, eu tenho um presente para a sua casa, eu tenho um presente para a tua família, eu tenho um presente para o teu coração, eu tenho um presente para a tua alma. Olha quem vai ministrar para a gente hoje. Aê, my love, Pastor Léo, mais uma vez com a gente, para estar trazendo uma palavra direto do coração de Deus para a tua vida. E hoje, o tema do programa de hoje, da palavra que vai ser ministrada é Deus é Pai. Então chegou a hora de você ser um evangelista virtual e começar a entrar em contato com a sua amiga, com o seu parente, com a sua vizinha. Chegou a hora de dizer: corre, minha gente, porque está começando mais um programa Interação Gospel. Então, chegou a hora de você entrar nesse mover. E a gente não pode esquecer que o programa Interação Gospel é patrocinado pelo CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. A maior escola de psicanálise do Brasil, agora totalmente acessível a você. Não perca mais tempo, seja você também um aluno CETAPS, pelo EAD, em qualquer parte do Brasil e do mundo, você pode ser um aluno CETAPS. Amém? E eu tenho um outro presente para você. A adoração hoje eu quis fazer só com pais, né? E eu trouxe o meu cunhado, Rogério de Assis, é o irmão caçula do Léo, vai estar conduzindo a adoração. O Rogério, pai do Guilherme e da Alice, e o Guilherme será hoje o baterista, adorando ao Senhor junto com o pai. Na guitarra, o Felipe, o pai da Maressa, e no baixo nós temos o Elton, o pai da Lana. Muitos pais aqui hoje, né, adorando ao Senhor. Então vamos começar do jeito que nós mais amamos, adorando a Deus. Vamos encher a atmosfera aqui do estúdio de adoração, e o seu papel é aí onde você está, também encher esse ambiente com adoração. Se é uma comunidade que está me assistindo, chegou a hora de reunir toda a comunidade. Se é uma igreja que está me assistindo, chegou a hora de reunir toda a igreja. Se é uma família sentada no sofá, chegou a hora de se reunir, aumentar o volume do seu smartphone ou da sua TV ou do seu computador, porque chegou a hora de adorar aquele que é digno, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Papais, adorem ao Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor. E é isso que iremos cantar nessa noite. Cansado fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já lutei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar,
vem me ajudar. Tenho ouvido falar nas tuas maravilhas, tens poder pra salvar. Escreve um lindo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não me importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar nas tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que esperar? O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é, espero alcançar o teu caminho. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 Glória a Deus, aleluia. Depois deste momento de adoração, agora chegou a hora. Agora não é hora mais de ir ao banheiro, não é hora de se desligar, porque chegou a hora de você receber a semente da palavra. Eu falo que se a gente tivesse a noção dos diamantes que Deus derrama através da sua palavra, a gente ia ficar assim, ó, vidrado, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque chegou a hora. Até agora nós falamos com o Senhor, nós adoramos a Deus. Agora chegou a hora de Deus falar conosco para nos dar direção, direção de cura, direção de libertação. E debaixo
desse mover, desse fluir do Espírito Santo, com o tema Deus é Pai, eu passo a palavra ao pastor Léo. Seja tocado pela palavra de Deus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos que estão aí assistindo e que Deus os abençoe com a Sagrada Escritura. Eu separei um texto aqui em Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, um texto muito conhecido, né, que tem a epígrafe, parábola do filho pródigo, né? Vale lembrar que as epígrafes, elas não vêm no texto original. E nós vamos fazer um foco aqui hoje na figura do pai, né? Então, Lucas capítulo 11, capítulo 15, a partir do verso 11, vai dizer assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Nesse programa eu quero fazer essa análise, é um sermão expositivo, e eu quero analisar aqui o pai, né, de uma forma. Nós estamos gravando, ele vai ser assistido alguns dias depois, né, do Dia dos Pais, e eu pude ver lá na igreja, no qual eu pastorei, umas cenas que me deixaram meio que tristes também. Crianças que apresentavam uma música para os pais. 90% dos pais estavam lá assistindo as crianças. Porém, ao final do culto, uma mãe disse: abraça ela, pastor, abraça ela. Porque a Priscila, ao final do culto, disse: olha, abrace uma criança aí, que quem sabe o pai não está aqui. E isso muitos homens fizeram ali, abraçaram crianças, tal. Muitos se emocionaram, vivendo problemas, né? Os problemas que estão vivendo com os pais. E eu abracei uma criança, e eu senti ela me abraçando, e ao mesmo tempo querendo me largar. E eu fiquei pensando, e aquela criança, o pai não tinha ido. Aquela criança já apresentou algumas músicas, algumas danças, e o pai dessa criança nunca foi ver esta criança. E eu fiquei muito sentido com aquilo. E eu quero trazer nesse sermão aqui, apresentar às vezes para pessoas que não tiveram uma boa referência paterna, o que é um pai, né? Eu li sobre um filósofo que ele
trouxe como a criança te vê. Por exemplo, dos 6 até os 6 anos de idade, a criança pensa, papai sabe tudo. Né? Eu vejo pelo meu filho pergunta cada coisa, papai, o que é pedra? E você tem que falar, não, você nunca deve fugir das perguntas. Pedra é algo que Deus fez, né, que derretida da lava. Eu tento explicar, né, ele fica assim, né, prestando atenção. Por quê? Porque as crianças até essa idade pensam, papai sabe tudo. Até os 10 anos de idade, a criança pensa, papai pode tudo. Né? Você vê que uma criança, se estiver no alto de um muro ou numa piscina, o pai estende os braços e fala, pode se jogar. E a criança nem pensa 2 vezes, é papai que está ali, papai é forte. E ela se lança, que ela pensa, papai pode tudo. Né? Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, 8 anos, essa idade, eu pensava que meu pai podia tudo. Eu via meu pai comentando, assistindo jogos da seleção na época, Copa de 82, e ele falava assim, cara, não pode chutar desse jeito. E na minha cabeça, por que não convocaram meu pai, rapaz? Meu pai é que sabe. A gente nem ia perder para a Itália do Paulo Rossi. E aí, né? Porque para mim, meu pai podia tudo. Eu vi ele comentar, falei, meu pai, não sei como que não vira ele aqui, ele sabe, ele tá falando, ele chutava diferente, fazia o gol, né? Mas aí, irmãos, o tempo vai passando, né? Quando você vai dos 10 aos 18, você já olha pro pai, meu pai não sabe realmente de tudo, meu pai não pode tudo. Até fui ver meu pai jogar uma partida de futebol. Na primeira jogada, lá ia torcer o pé, ou perna de pau. Eu já vi, papai, não é essa bola toda, não é homem ruim de bola, gente. Então, as crianças vão crescendo, depois até os 30, a pessoa vê o pai, já amadureceu, né? E quando surge um problema, ela fala, vou procurar meu pai, ver o que ele acha, né? Quando a pessoa vai envelhecendo mais, 40, 50, e chega as pessoas que até chegam a perder o pai, e elas, quando acontece algo, ela fala, se meu pai tivesse aqui hoje, ele me daria tal conselho, né? E assim os filhos, eles enxergam os pais de acordo com a faixa etária que eles estão vivendo. Não sei, você que me assiste, talvez você foi uma pessoa criada, talvez você nunca conheceu seu pai, talvez seu pai nunca registrou, né? Quando eu vejo falar sobre pai na Bíblia, eu vejo que Deus, ele separa uma nação, separa um povo para ele, a partir de um homem que queria muito ser pai, né? O Abraão queria muito. Se ele casou com Sara, imagine, com 20 anos de idade, ele esperou até 80 anos para ser pai. Ele queria muito ser pai, ele não desistiu de ser pai, né? Por que Deus escolhe esse homem? Porque Deus, ele também sempre quis ser pai. Ele olha o desejo de Abraão, se enxerga em Abraão, né? Por isso que talvez na figura do Novo Testamento, os judeus enxergam Deus Pai como o próprio Abraão. Pai Abraão, na parábola lá do rico e Lázaro, né? Porque Deus se viu em Abraão, o desejo de ser pai. Aí você vê depois, os judeus sempre oravam usando a palavra Adonai, né? O Elias chegou a Deus e falou Senhor, né? E dobrava o joelho, Yahvé. Mas aí quando Jesus vem ao mundo, e ele estabelece uma nova era, e ele diz assim, quando vocês agora se direcionar a Deus, vocês vão se direcionar a Ele da seguinte forma, dobra o joelho e diz, Pai nosso que estais nos céus. Aí ele revela o verdadeiro sonho de Deus, que era ser pai, né? Tanto que quando Jesus morre e ressuscita, todo aquele que crê nele se torna um filho de Deus. João capítulo 1, no verso 12, vai dizer o seguinte, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez você me assiste aí hoje e fala, olha, mas como que eu faço, pastor? Eu quero dizer que você precisa reconhecer esse Jesus. Você precisa se entregar para esse Jesus. E quando você reconhecer os seus erros, se voltar para Ele, como vai dizer essa parábola, você se tornará um filho de Deus. E eu vou dizer, filho é diferente de criatura. Criatura, pastor? É por isso que Deus diz lá,
que ele deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E de pregar o evangelho a toda criatura. Há uma diferença entre criatura, criados por Deus, e filhos de Deus. E você vai ver nessa mensagem aqui hoje essa diferença. Vamos lá. O texto vai dizer que um homem tinha 2 filhos. Então o mais novo chega para ele e diz: pai, dá-me a parte da minha fazenda que me pertence. E o pai, se você analisar esse contexto judaico, ou até em outras culturas, só se herda uma herança quando o pai morre. Se você chegar para o seu pai, me dá minha herança, mas nem morri ainda. Você vai ver que seu pai, né, a herança só é dada quando morre. Então, quando aquele rapaz disse isso para o pai, ele estava dizendo, em outras palavras: você para mim está morto, você para mim é morto, você para mim, então me dá a parte que me dá da minha herança, a parte da fazenda. E eu vejo hoje as pessoas vivendo desse jeito, como se Deus estivesse morto. As pessoas têm falado para Deus: deixa eu viver com as minhas regras, deixa eu viver com os dons que o Senhor me deu. Isso é herança. Você pode ver que Deus, na parábola ali, o pai, ele falava: toma, filho. A Bíblia diz que ele repartiu. Deus não negou. Ele podia falar: que isso, rapaz, nem morri, você quer... Não, Deus não negou. Deus, pode ir, toma aqui o que é seu. E isso que tem acontecido com a humanidade. Se você analisar, Deus permite que nós saímos com parte daquilo que ele tem. Porque naquela situação, como era o filho mais novo, era repartido 50%, o primogênito, que era o filho mais velho, já levava 50% da herança de cara. Os outros 50% era dividido entre os outros irmãos. Vamos acreditar aqui que só tinha os 2. Então aquele moço mais velho levava 50%, mais 25% da outra parte. De qualquer forma, o pai deixou aquele moço sair com pelo menos 25%. É o que acontece nos dias de hoje com as pessoas que usam a vida que Deus deu. Deus deixou você com vida. Os talentos que Deus deu. A saúde que Deus te deu. Deus não tirou. Aí está você vivendo de uma vida que não é de acordo com as regras que Deus estabeleceu mediante a sua palavra. Você usa os talentos que ele deu para ganhar muito dinheiro, talvez. E eu vi um rapaz que faz parte de um grupo de comédia no Brasil, Porta dos Fundos, e esse rapaz fazia uma parcela ali numa peça que foi muito dita que eles estavam blasfemando contra Deus, e quando falava: olha, rapaz, não faça isso, ele disse: deixa que com Deus eu resolvo. E aí ele se mostrou um lado ateísta, como se Deus tivesse morto, e as pessoas estão vivendo assim. Deus não castigou aquele rapaz ainda faz sucesso, aquele rapaz ainda usa o talento que Deus deu para blasfemar contra esse mesmo Deus. Ele está aí, ganha dinheiro, tem fama, tem brilho, dado pelo próprio Deus esse talento. Por que Deus não faz? Não, Deus ainda libera. Deus ainda, como um pai, ele fala: está aqui. Ele não tira o talento. Mas eu posso afirmar uma coisa: quem planta desonra, vivendo como Deus está morto, dizendo que Deus morreu, também colhe desonra. Se você adiantar um pouco essa mensagem, você vai ver que aquele rapaz desejava comer aquilo que os porcos comiam. E é isso que às vezes a humanidade tem colhido vergonha, humilhação. A fama um dia acaba. Quantas pessoas com fama tiram a própria vida? Quantas pessoas que hoje usam o talento para ganhar um dinheiro, mas depois caem em desgraça. As finanças vão embora, tudo aqui é passageiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você que me assiste, que ainda tem os dons que Deus te deu. Você está bem financeiramente, você está bem, você pode estar bem em muitas áreas. Foi os talentos que Deus te deu, mas isso não é tudo. Eu quero dizer para você que ainda sobrou 75% na mão de Deus, que ninguém mais pode te dar. Eu quero dizer que Deus tem muito mais para você. Porque o final disso aí é junto com porcos, é junto com aquilo que é sujeira. Mas eu trago uma mensagem aqui para você hoje. Deus não tirou os seus talentos, porque esse mesmo talento você está usando talvez para o mal.
está usando talvez para umas orgias, está usando de uma maneira dissoluta, Deus ainda espera que você volte para Ele e use esse mesmo talento para a glória dEle. Glória a Deus, aleluia. Deus é Pai. Eu quero dizer que na parábola vai dizer o seguinte, né? Que o rapaz diz, ele se toca, ele cai em si. Não deu. Né? Ele vive dissolutamente, perde tudo, mas ele tem uma atitude interessante. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. É uma mensagem evangelística. Nós fazemos culto de missões na nossa igreja e nós ministramos missão para você ir para outros países, pregar para outras pessoas, salvar outras pessoas. Nós ministramos missões para você entrar dentro de um hospital, ministrar salvação para as pessoas que estão lá enfermas. Entramos em presídios e fazemos missão, pregando para pessoas que estão presas, para elas serem libertas. Mas essa missão aqui é uma coisa interessante, uma missão pessoal. Tem pessoas, irmãos, que não vão conseguir salvar a própria alma. Tem pessoas que vai me assistir, vai falar, não tem força para voltar para a igreja, pastor. Eu não tenho força para largar esse vício miserável nas drogas que eu estou, esse vício no alcoolismo que arrebenta a minha família. Eu não tenho força e eu não vou continuar nessa vida. E eu quero dizer para você, mas esse rapaz aqui, ele teve uma atitude. Ele se levantou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Você quer um conselho para a tua vida? Se levanta, salve a tua própria alma. Se volte para Deus. Não tenho força, é só você tomar a direção de Deus e Deus vai te ajudar. A Bíblia diz, quando ele tem essa atitude, irei ter com meu pai. E vale lembrar, irmãos, que quando ele tem essa atitude, ele olha o que ele está fazendo, deseja comer aquilo que os porcos comiam. E ele diz assim, quantos trabalhadores de meu pai, servos de meu pai, têm abundância de pão? Você sabe o que ele lembrou? Que Deus, o pai dele é generoso. Eu quero dizer uma coisa para você, que esse Deus que nós temos é generoso. Esse Deus que nós temos, ele vai pegar a sua vida e não vai entregar ela do mesmo jeito que ela está. Você pode ver na Bíblia Sagrada, você vai encontrar Deus pedindo um filho para Abraão. E Abraão dá. E Deus é generoso. Falando, Abraão, não precisa, já vi que seu coração está em mim. Mas eu vou te dar como as estrelas do céu, se é que pode as contar. Deus dá infinitamente mais para Abraão. Nós temos um Deus generoso, que pode fazer muito mais pela tua vida. Ele pega o barco de Pedro vazio, decepcionado, que não tinha pego nada na pescaria. Mas quando ele entrega 2 barcos cheios de peixe. Deus é generoso. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que o mundo pode te oferecer, Deus te oferece muito mais. Você sabe o que você está trocando? A gente pensa, tem gente que fala assim, vem para Jesus. Não, eu não vou para Jesus, eu não posso fazer nada lá. Olha o que você está trocando. O homem vive 70, 80 anos, quem vive muito, 90. Sabe o que Deus tem para você? Deus tem para você a eternidade. Algo que nunca mais terá fim, porque Ele é generoso. E eu estou falando para você que me assiste, talvez, pastor, eu estou todo errado mesmo. Mas Deus está dizendo para você, se levanta e vem para mim, porque o que eu tenho para você é infinitamente mais, é infinitamente maior, é uma medida sacudida, transbordante eu vou te dar. Deus é generoso. Então esse moço, ele lembra, fala, olha, os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, então ele se levanta e vai. Aí você vai ver no texto, que quando ele ainda estava longe, o pai viu, moveu-se de íntima compaixão. Irmãos, no íntimo do pai, né, quando vê o filho, ou seja, aquele filho, nunca saiu do coração do pai. Eu falo para você que não importa o que você fez, se você me assiste agora, eu quero dizer que você nunca vai, nada vai separar você do amor de Deus. O que a Bíblia diz
ninguém. Esse amor de Deus por você, desse pai, está dentro do íntimo dele. Dentro do íntimo do coração de Deus. É uma boa notícia para você. Você está dentro desse coração. Esse coração de amor que é o amor de Deus Pai. Se moveu-se de íntima compaixão. E a Bíblia diz, irmãos, você vai ver na parábola, que ele diz assim, e correndo. O pai viu ele de longe. Talvez o rapaz esperava assim, e meu pai, ó, já conheço, já me viu. E agora? A reação do pai é correr de encontro a ele. Talvez aquele moço pensa, agora meu pai vai me bater. Agora meu pai, meu Deus, eu saí, eu fiz tanta coisa errada, eu estou todo moribundo aqui. E o pai correndo. Parece aquelas cenas de cinema. Não sei se você já viu a oportunidade, alguns programas, das pessoas que esperam as outras no aeroporto depois de muitos anos. Às vezes elas não esperam nem um portão abrir. Elas saem correndo, se jogam. Talvez aquele moço olhou e falou, o rosto do pai foi se transformando em sorriso, abrindo os braços, porque você vai ver que o pai correu e abraçou. Eu quero dizer uma coisa para você. O pai nessa corrida, ele mostra uma coisa para aquele filho. Ele mostra, meu pai está interessado em mim. Aquele pai podia olhar de longe e fazer da seguinte forma. Ó, quebrou a cara, tá vindo. Entrasse para dentro de casa. Deixa ele chegar aqui, que aqui a gente conversa. Mas quando aquele pai corre, talvez com um sorriso no rosto, ele está mostrando para aquele filho, meu pai nunca esqueceu de mim, meu pai está interessado em mim, meu pai me esperou esse tempo todo. Você pode ver que o pai não está... O pai estava o tempo todo num local que talvez foi na direção que o filho tomou. Meu filho foi para lá, eu sei que um dia ele vai voltar. Aquele pai não estava atrás da casa. Aquele pai não estava dentro de um quarto chorando. Aquele pai estava esperando aquele menino no local de onde ele partiu. E agora aquele pai corre. Eu quero dizer para você, Deus está interessado em você. O interesse de Deus por você não mudou, independente do que você fez. Deus é teu pai, Ele está interessado em você. Boa notícia é que por mais que você tenha feito, Ele está indo ao teu encontro. Ele está indo ao teu encontro nesta hora. Aleluia. O que me chama a atenção é que Deus estava numa posição, se nós colocarmos a posição de Deus Pai, Ele não está interessado em ficar observando nenhuma das 7 maravilhas do mundo, moderno nem antigo. Ele poderia dizer, vou estar admirando aqui as cataratas do Iguaçu, que coisa linda eu que fiz. Não, mas mostra que o Pai está interessado no ser humano. O Pai está interessado, o Pai está focado em você. Aleluia. Então, nesta noite, Deus está falando com você de uma forma. Deus está focado em você, meu filho. Deus está focado e está indo ao teu encontro nesta hora. Se levanta nesta hora. Vem ter com Ele. É hora. E a Bíblia vai dizer que o pai o abraçou e o beijou. Oh, irmãos, se você estudar um pouco sobre esse Deus Pai, você vai ver que esse Deus, Ele não fez um homem para estar distante dele. Ele fez um homem, colocou Adão e toda a tarde ele estava lá, a bater um papo com Adão. Você vai descobrir, se você estudar a vida de Jacó, irmãos, ele vê que Jacó, quando nasce, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. Deus olha para aquela situação e vê, poxa, eu gostei dessa característica, né? E ele diz para a mãe, olha, o maior vai servir o menor. Deus está dizendo, eu gostei de uma atitude do menor. E você vai encontrar em Gênesis capítulo 32, um encontro de Deus com esse mesmo Jacó, lá no Val de Jaboque. Mas dessa vez, o próprio Deus desce e simula uma luta ali com Jacó. Por que simula uma luta? Irmãos, Deus tinha poder de vencer Jacó nos 3 primeiros segundos de luta. Jacó, UFC celestial, já toquei, já te venci. Nada. Deus passa a noite todinha agarradinho. Foi isso que o pai do filho pródigo fez. Envolveu ele com os braços.
Eu acredito que lá no Val de Jaboque está Deus dizendo assim, falta 3 horas para amanhecer, não vou te largar não, Jacó. E Jacó, me larga. Ele está me larga, mas Deus mesmo estava lá agarradinho. Deus tinha o poder de vencer ele a qualquer hora. Estava lá agarrado. Foi o que Deus sempre sonhou em fazer com o ser humano, de abraçar. Foi por isso que Jesus falou com o povo dele, olha, quantas vezes eu tentei juntar o meu povo como uma galinha faz com os pintinhos debaixo da asa, envolver com meus braços. É por isso que o Salmo 91 vai dizer o quê? Debaixo das minhas asas estarás seguro. Deus quer nos envolver com os braços dele. Deus não quer que você viva distante dele. Deus quer envolver, quer te abraçar, quer ter intimidade contigo, porque quando ele dá um beijo no rosto daquele filho, quer dizendo, eu quero ter uma vida de intimidade contigo, nunca deixei de te amar, quero estar abraçado com você. Eu quero dizer uma coisa para você que me assiste nesta noite. Deus quer te envolver nos braços dele. Talvez você está me olhando e fala, pastor, eu nunca tive um carinho de um pai. O meu pai foi aquele camarada que botou comida na mesa, mas nunca teve um carinho de me abraçar, de me acariciar. Mas eu quero te falar para você que você tem um Deus Pai nos céus, que quer ter um relacionamento com você a ponto de te abraçar. Foi por isso que ele foi capaz de mandar o filho aqui, para ter um contato, né, pele com o homem. Então nesta noite, aceite essa revelação. Aí o filho vai dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Ele tinha mais uma frase para dizer, mas o pai não deixou ele dizer. Ele diz assim, me faze-me com um dos teus trabalhadores. Faltou essa frase, o pai não disse. O pai não deixou ele dizer. Olha o que o pai faz. Quando o filho diz isso, o pai podia olhar para ele e falar, realmente você foi um filho mau, você foi um filho não tão bom. Mas o pai não se volta para o filho nessa hora. É como se o filho falasse, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está aqui, o pai se volta para os servos e diz, para os servos. O pai fala para os servos, não para o filho que tinha falhado. Olha, prepare um bezerro cevado. Prepare roupa nova, anel, sandália. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não estou focado nos seus erros. Eu estou focado já na sua recompensa. E é isso que eu quero falar para você. Talvez você está aí falando, não, Deus vai me castigar. Não. Deus já está olhando o que você vai ter na presença dele. Deus já está focado na recompensa que você vai ter se você voltar para ele. Tem pessoas que Deus está só esperando. Vem, meu filho, porque o que eu tenho para você é uma recompensa. Deus está focado na sua recompensa. Tire da sua cabeça que Deus quer castigar. Que Deus, não. Deus está focado em te recompensar. Deus está focado em colocar uma coroa na sua cabeça, te dar um novo nome, te levar para o céu, de você ter acesso ao maná escondido, à eternidade junto com ele. Deus está focado na recompensa que ele tem para você. Deus vai dizer, o pai vai dizer para os servos, trazei depressa, né, a melhor túnica. A primeira frase que eu quero salientar aqui ele diz, trazei depressa. Irmãos, Deus tem pressa em te abençoar. Talvez eu falo para a gente que está afastado de Deus tem anos. E Deus está falando, eu tenho pressa, rapaz. Eu tenho pressa, mulher, na obra que eu tenho a fazer na sua vida. Eu tenho pressa para fazer das bênçãos que eu tenho para te dar. Eu tenho pressa, só basta você se levantar e vir ter comigo. Eu tenho pressa em te abençoar. Aleluia. O pai vai dizer o seguinte, dá a melhor túnica para ele. Quando você estuda túnica na Bíblia Sagrada, roupas, né? Tá ligado à honra, né? Um exemplo que eu vou te dar. Faraó, quando quis honrar José como governador, ele vai pegar José da prisão e falar, olha, coloca uma túnica nele, a túnica do governo, uma túnica de honra,
né? Colocava-se essa túnica, colocava num cavalo branco, andava pelas ruas do reino, dizendo: esse aí é o homem a qual o rei quer honrar. A túnica era de honra. Quando você olha, tanto na Bíblia tinha túnica de honra, também tinha túnicas, por exemplo, do cego Bartimeu. Você vai olhar Marcos capítulo 10, verso 50, quando Jesus chama ele, o cego grita, e Jesus fala assim: manda ele vir. E quando ele se levanta, a primeira coisa que ele faz, ele tira uma capa e joga para longe. Aquela capa era uma capa que era dada pelo Império Romano, dando legalidade para ele pedir esmola. Quando aquele moço, Jesus fala: manda ele vir, alguém fala assim: olha, o mestre mandou te chamar. Quando ele lança aquela capa para longe, era uma capa de vergonha, era uma capa de humilhação, que era para ele pedir esmola. Alguém podia falar: rapaz, você está jogando sua capa fora? Não, essa capa eu estou jogando fora, porque quem me chamou tem condição de me dar uma túnica que vai me honrar para o resto da vida. Aquele homem vai até Jesus, e Jesus fala: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, daquele dia em diante, aquele homem não precisava mais pedir esmola, não precisava mais mendigar. Aquele homem podia trabalhar, porque agora ele podia ver. Aquele homem podia ser honrado pela família, honrado pelos filhos. Ou seja, Deus deu uma túnica de honra. E é isso que eu trago nessa parábola aqui. Quando o pai diz: traz a melhor túnica, o pai podia dizer também: traz qualquer roupa aí para ele, que ele está todo moribundo, fez o que quis lá, mas agora vai. Não, traz a melhor túnica. Palavra profética para você: é hora de você se levantar. É hora de você levantar sua cabeça e vir ter com o Pai, porque o que Ele tem para você é honra. Deus quer te honrar. Chega dessa vida de desonra, chega dessa vida de vergonha, de vício, de sarjeta que o inimigo te lançou. Deus tem uma túnica de honra. Deus é Pai, Deus quer te honrar. Ele vai dizer, põe um anel no dedo, né? Anel é símbolo de nova aliança. É por isso que Jesus vai dizer, na nova aliança que Ele faz conosco: tomai e bebei o cálice, é o cálice da nova aliança. Deus tem nova aliança para com você. Mas quando Deus coloca uma aliança dele em nossas mãos, Ele quer dizer o seguinte: olha, onde você colocar a mão agora, eu coloco a mão junto, que eu tenho aliança com você. Onde você colocar a mão agora, aquilo que dava errado vai estar dando certo, que eu vou colocar a mão junto com você. É isso que Deus tem. Deus Pai tem o toque dele em suas mãos. Tudo vai ser diferente. Pastor, tudo que eu toco dá errado. Se é um relacionamento, dá errado. Tudo dá errado, pastor. Se eu entro no emprego, dá errado. Eu quero dizer uma coisa: se volte para Deus. Porque onde você colocar a mão, Deus também vai deixar a marca dele ali. Coloca uma sandália nos pés. Isso vai dizer também no mesmo sentido. Pastor, onde eu coloco o pé dá confusão. Pastor, onde eu coloco o pé não tem paz. Onde eu coloco o pé dá tudo errado. Eu quero dizer para você que a sandália que Deus quer te dar, onde você colocar os pés, Deus também vai colocar os pés dele junto. Por isso que ele diz para Josué: onde você colocar agora a planta do pé será teu. É isso que Deus quer dizer para o filho. O pai está dizendo assim: meu filho, calça essa sandália e toma posse de tudo aquilo que eu tenho para te dar. Onde você colocar o pé, eu coloco o pé junto. Onde você colocar o pé, a minha marca também vai ficar ali. Aleluia. Você conhece pessoas que parece que quando elas passam por um local, muda o ambiente. Se ela trabalha no local, muda. Nossa, a pessoa tem Deus na vida. Essa pessoa coloca um pé numa igreja, muda a igreja. Coloca os pés num departamento da igreja, muda o departamento para melhor. Essa pessoa coloca os pés para fazer uma oração no local, Deus traz cura, Deus traz libertação. Sabe por quê? Calçou sandálias que Deus deu, que o Pai deu. E isso eu convido a você nesse dia em que você assistir isso. Deus quer te dar sandálias. Para onde você colocar os pés, Deus também coloca os pés dele. E tudo vai ser diferente, porque a marca de Deus vai ficar aonde você colocar os seus pés também. Deus é Pai. E para encerrar, eu quero dizer que o pai disse assim: olha, eu
comamos e nos alegremos-nos. Irmãos, a vontade de Deus sempre foi se alegrar conosco. Um Deus que quis ser pai porque ele sabe que uma casa que tem criança, você pode ver que Deus se relaciona, que aquele que quiser herdar a vida eterna, tem que se fazer como uma criança. É porque Deus quer ser pai, ele sabe que é uma casa com criança, é uma casa alegre. Você quer ver uma casa, quando as crianças saem, os filhos crescem, fica tudo arrumadinho, parece que a casa nem tem vida. Mas bota umas duas crianças lá, uns netos, você vai ver o que vai virar aquela casa. A casa se transforma, parece que tem vida, né? As crianças, elas têm um dom de falar coisas, de alegrar a casa. O pai quer isso. Eu estava lendo sobre uma história do garoto que estava bagunçando na igreja, e o pai já tinha chamado a atenção, chamado luz, e o menino o menino estava ligado no 220, e o menino não estava atendendo, rapaz, e tentava, e o menino nada, o menino está bagunçando, coisa de criança, irmãos. E aí o pai pegou ele, foi lá onde ele estava, pegou pelo braço, e saiu levando para o fundo da igreja, e no dia o garotinho virou para a igreja e falou: irmãos, orem por mim, orem por mim, e toda a igreja caiu na risada, e o pai também caiu na risada, porque criança, irmão, criança transmite alegria, né? Deus, esse Deus Pai, Ele quer você hoje de volta dentro da casa dele, porque você dentro da casa dele é alegria para o Pai. Deus é seu Pai, nunca se esqueça disso. Deus é um Pai que ama. Eu vejo que hoje tem pessoas que trazem a figura de um pai como um pai carrasco. Nunca faça isso para o seu filho, né? Olha, Deus vai te castigar, hein? Minha mãe botava medo em mim quando dava trovão. Você fez aquilo, ó, Deus tá zangado com você, hein? Jamais passa a imagem de um pai que está zangado porque a criança fez uma arte. Minha avó falava: você está fazendo arte, né? E por quê? Deus, irmãos, não, Ele é Pai. Você pode ver que quando Moisés bateu na rocha, quando Deus disse para ele somente falar com a rocha, Deus falou: Moisés, não era para você ter feito isso. Você passou uma imagem de um Deus carrasco. E olha que Moisés tinha tudo para não fazer isso, porque quando Deus apareceu para ele, Deus fez passar toda a bondade diante dos olhos de Moisés. Toda a bondade de Deus passou diante dos olhos de Moisés. Moisés era a última pessoa do planeta que tinha que passar a imagem de Deus como um carrasco. E vai Moisés e bate na rocha. Deus falou: você vai ter, Moisés, não vai ter jeito, você não vai poder entrar na terra agora, na terra de Canaã. Por quê? Deus quer passar essa imagem. Deus não quer que nós passemos a imagem dele como um carrasco. Falo para você que é pai, não passa a imagem para o seu filho. Você tem que refletir a imagem de Deus Pai na terra. Você é a imagem de semelhança desse Deus. Você, pai que me assiste, jamais passe. Sabe como você reflete o Pai Celestial na terra? Sendo um bom marido. Não é agredindo sua mulher, não é agressão com seus filhos. Não estou falando você para você não poupar ele de umas palmadinhas, não, que às vezes é necessário. Estou dizendo que não reflita um homem violento, porque Deus Pai é um Deus de amor. Não reflita um Deus de longe com seus filhos, porque esse Deus que eu preguei para você é um Deus que corre ao nosso encontro e nos abraça e nos beija. Dê carinho aos seus filhos. Dê carinho à sua mulher. Eu vejo que os meus filhos, eu tenho uma disputa lá em casa, meu filho Benjamin. Se eu chegar em Priscila e der um abraço, meu filho, aí ele... Só que ele parece que ele gosta da disputa, mas ele gosta porque ele gosta de eu ver abraçar a mãe dele e dar carinho na mãe dele. Ele gosta não gostando, né? Porque os filhos querem ver esse carinho entre os pais. Então, o pai que você deve refletir é esse pai que está em Lucas 15. Um pai de amor, um pai de carinho,
que beija, que abraça, que está interessado em nós. Ei, você pai, se interesse pela vida do seu filho. Tudo isso que Deus fez até hoje foi porque Ele está interessado e focado em nós. Eu vou estar voltando para a Priscila. Que Deus te abençoe. Que esta mensagem, se for de encontro ao teu coração, se você quiser dobrar o seu joelho aonde você estiver, é o ato que você vai estar fazendo, retornando para esse Deus. E todas essas promessas que eu ministrei aqui, se você crer nela, se voltar para Deus, você vai ter posse de todas elas. Guarde isso. Deus é teu Pai. Deus te abençoe. Aleluia! Depois dessa certeza e dessa convicção que Deus é o nosso Pai, adore ao Senhor mais uma vez e não sai daí, porque depois dessa adoração nós retornaremos respondendo ao seu alô. Amém? Adore a Deus, adore ao teu Pai. Quero conhecê-lo verdadeiramente, não só de ouvir falar. Quero me achegar totalmente a ti. Vou me esvaziar encher com o teu poder. Eu vou permitir que a tua glória transborde em mim. Vou me preparar para transmitir o seu amor. Eu quero te louvar onde estiver e te oferecer para não errar. Tua palavra é luz para me guiar. Vou me consagrar a ti, meu Deus. Teu amor por mim infinito és, e hoje salvo sou por tua graça, ó Pai. Vou permanecer para o céu chegar e me consagrar a ti. Seu amor por mim infinito é, e hoje salvo sou por sua graça, ó Pai. Vou permanecer para o céu chegar e me consagrar a ti, meu Deus. Eu me rendo.
Amém! Após essa adoração, chegou a hora do nosso alô, mas eu não posso dar o alô sem antes falar da Keila Costa Moda. E sabe quem está aqui adorando a Deus conosco? O tecladista, o Rogério de Assis, é o marido da Keila Costa Moda. O baterista, o Guilherme, é o filho mais velho da Keila Costa. Amém? Tá vendo como que Deus faz? E eu estou aqui, vestindo mais uma vez esse propósito, chamado Keila Costa Moda. Daqui a pouco você vai me ver em pé, finalizando o programa, e você vai ver como a Keila Costa tem me deixado ungidamente mais bonita. Não só a roupa, mas também o acessório. Olha, esse colar lindíssimo, tá vendo? Essa pedra laranja, que ficou maravilhosa aqui na minha roupa nude, né? Estou de saia e blusa, e com esse acessório lindo, também da Keila Costa Moda. O que você está esperando? Vista você também este propósito. Você pode segui-la nas redes sociais, @Keila Costa Moda, e ela entrega em todo o Brasil. Vista também este propósito e fique você ungidamente mais bonita. Se você entrar lá, você vai ver que não é só moda feminina. Tem moda masculina, infantil, infanto-juvenil, acessórios. Este é o nome, Keila Costa Moda. Vista você também esse propósito. Amém? Aleluia! Agora vamos para os alô. E aí, você me escreveu? Ainda não? Está esperando o quê? Me inscreva. Através dos e-mails eu posso ter a certeza do que Deus está fazendo aí na sua vida. Então vamos aos alô? O meu primeiro alô vai para Lohane Molon. Ela me escreve de João Pessoa, na Paraíba. Paz missionária. Esses alôs se referem ao programa Igreja em Célula, onde nós recebemos aqui o pastor Márcio Rangel. E diz assim: paz missionária, estamos no processo de adaptação da igreja para o modelo celular. E temos muita resistência de alguns membros. Mas, apesar disso, já estamos colhendo os frutos da multiplicação. A igreja tem crescido a cada domingo. Lohane, fico muito feliz com essas boas novas. Como eu falei, amados, no programa, quando nós gravamos o programa Igreja em Célula, o pastor Márcio falou muito bem que a célula é só mais uma ferramenta. E ela não é uma obrigatoriedade. Ela não tem que ser aplicada a toda igreja. Eu acredito que, para cada líder, para cada igreja, Deus dá uma direção. E disse no final daquele programa que os líderes que estivessem cansados, desanimados, sobrecarregados, e que não estivessem vendo crescimento na sua igreja, talvez era uma chave a se pensar, né? Mais uma ferramenta a se pensar. Mas eu creio que não é a célula que faz crescer. O que faz crescer é o fundamento dela, que é o próprio Cristo. Amém? É o dono da obra. Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa, digna de ser avaliada e analisada, e se puder ser aplicada à realidade da sua comunidade, da sua igreja, tem bênção para gerar. Pastor Robério Antunes, ele me escreve de Sobral, Ceará. Paz do Senhor, irmã, implantamos o modelo celular na igreja faz 3 anos. E houve uma multiplicação no rebanho de 200%. E tem o tempo de implantação e treinamento a descontar. Para nós foi um divisor de águas. Um abraço a todos os irmãos. Pastor Robério, fico muito feliz. E mande um abraço a todos os irmãos aí de Sobral, Ceará. Amém? Que vocês continuem crescendo e que mais vidas sejam impactadas pelo Evangelho. Um abraço ao pastor Lucas Mantovani. Ele me escreve de Cachoeiro de Itapimirim, aqui do Espírito Santo. Paz do Senhor, pastora.
Foi bom assistir esse programa e ver como tem dado certo com o pastor convidado, porque estou muito desanimado. Após um crescimento rápido da igreja, perdi 2 líderes que me levaram cerca de 150 ovelhas e montaram igrejas para si. Isso me abateu muito e me pôs em dúvida se estou no caminho certo. Tenho orado muito a respeito antes de dar o próximo passo. Pastor Lucas, é bom que meu marido está aqui e pode testificar. Eu falo que todo líder, em algum momento da vida, vai enfrentar rebelião. É meio que inerente à nossa posição. É triste falar isso, mas em algum momento você vai enfrentar um coração ingrato. Em algum momento você vai enfrentar o confronto. Eu nem falo confronto, né, Léo? Afronta mesmo. Em algum momento você vai enfrentar a rebelião e, infelizmente, a divisão. Moisés enfrentou isso. Moisés enfrentou rebelião. Né? Um líder que foi reafirmado por Deus o tempo inteiro. Né, o próprio Deus se manifestava, reafirmando o chamado de Moisés e a liderança de Moisés, e ainda assim Moisés enfrentou rebelião. Léo, fala aí no microfone, que é bom o pastor, né, tá falando. Às vezes também uma divisão para o reino de Deus crescer e se expandir. Talvez daqui a 10 anos, vamos dizer, o seu rebanho vai estar infinitamente maior e você vai ver também 2 igrejas que saíram daí, grandes também. Isso quem ganhou foi o reino de Deus, né? A gente às vezes olha uma divisão promovida de forma errada, mas que Deus lá na frente vai estar acertando com uma coisa para o crescimento do reino. Eu sei que às vezes as pessoas atuam de uma forma ingrata, pegam um alicerce fundado por uma pessoa e faz de uma forma errada, né? Então, mas a gente tem que olhar de vários ângulos. Talvez lá na frente você vai entender, pastor. Eu sempre falo que nada que começa de uma forma errada, né, Léo, termina bem. Nunca é bom começar nada em cima de uma divisão. Mas eu creio num Deus que nunca perde o controle da sua obra e da sua igreja. Mas eu creio que esse Deus, pastor, ele não vai te desamparar e não vai te abandonar. Às vezes eu falo assim, será que a minha estratégia foi errada? Não há estratégia certa para um coração rebelado. Entende? Às vezes não tem nada a ver com o Senhor. Né? Eu falo que há pessoas que são irreconciliáveis. Então, há coisas que só o Espírito Santo de Deus para fazer. Mas eu acredito que essas 150 ovelhas que saíram, eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, eu acho que é isso que Léo está falando, na infinita misericórdia de Deus, na infinita bondade de Deus, que não deseja que ninguém se perca. Aquilo que é maldição, Deus converte em bênção, para que vidas não se percam. Mas há consequências. Isso aí, inegavelmente, haverá consequências. Um abraço, mas não desista, tá, pastor? Não desista. Um abraço para a Manuele Casagrande, ela me escreve de Chapecó, Santa Catarina. Paz, pastora. Confesso que tenho vivido ultimamente um conflito, pois sempre amei a minha igreja e nunca me vi fora dela. Porém, ultimamente tenho sentido esse desejo após a adoção deste sistema, que além de difícil adaptação para mim, me forçam a criar uma célula em minha casa. E é como se quem não tivesse célula fosse crente de 2ª classe na igreja. Sempre fui diaconisa e nem isso tem mais aqui. Só líderes de células. Irmã Manuela, eu imagino que você está passando, porque uma das coisas mais difíceis que eu vejo é igrejas fundadas da forma tradicional, e aí depois de anos querer transicionar para a visão celular. Tem gente que não gosta de falar célula, mas que seja para pequenos grupos.
eu vejo que há grande resistência. Eu vou dizer o que eu penso. Eu gosto muito da visão de pequenos grupos, gosto pela questão de maior proximidade, gosto pela questão de vínculo, pela questão de acompanhamento, da maior facilidade de consolidação de vidas. Gosto muito. Mas é como eu falei no início, não deve ser forçado. Isso vai muito do perfil de cada comunidade. Agora, o que eu te aconselho, Manoel? Olhe para os frutos. Porque, às vezes, você está tendo dificuldade, mas olhe para a sua igreja. Está tendo benefício na sua igreja? Está frutificando, né, Léo? Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu e Léo, quando Deus ministrou no coração de Léo, sairmos do nosso antigo ministério, era algo que eu não queria. Entende? E até a direção que Deus nos deu, Léo fala muito que eu tenho um perfil de comunidade. Léo fala, o perfil que Deus nos direcionou, que Deus nos deu a direção, eu como esposa, eu tenho que ver o fruto. Qual tem sido o fruto disso na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos? Que a minha resistência, ela foi aplacada nos frutos que eu estou vendo na vida do meu marido, na vida dos meus filhos e, consequentemente, na minha vida também. Então é isso, tá, Manoel? Tenta focar nos frutos que tem dado para a sua igreja. E uma palavra aos líderes, né? Não force pessoas a ter célula na sua igreja, porque na sua casa. Porque as pessoas que têm chamado para liderar célula, você vai ver exatamente aí, na não resistência em ser líder de célula, vai estar mais aberto. Eu acho que nada deve ser forçado e imposto. Um abraço, e Emanuela, obrigada pelo seu e-mail. Um abraço para Heraldo Boaventura, ele me escreve de Mendoza, Argentina. Paz, quero mandar um forte abraço a toda a equipe da TV e para a irmã, que é uma bênção. Mande um alô para a minha família aí no Brasil, em Campos. Heraldo, eu estive em Campos. Se for Campos dos Goitacazes, nós estivemos lá, eu estive pregando. Um povo maravilhoso, Deus bradou, teve salvação de almas. Assembleia Central, pastor Elias. Um abração, pastor Elias. Um abração, pastor Elias, da Assembleia de Deus Central de Campos dos Goitacazes. Um abraço para a família Boaventura, que está sempre acompanhando a TV. Família Boaventura, um abraço. Obrigada, Heraldo, pelo seu e-mail. E um abraço para a pastora Mirtza Balri Fontes. Graça e paz, eu me converti numa célula. E hoje sou pastora, liderando uma célula com 98 irmãos. Não posso falar de outros modelos eclesiásticos, pois só conheci bem o celular. E para mim tem sido uma grande bênção. Mande um alô para Church Hebron. Obrigada, pastora Mirtes. Um abraço à sua igreja, um abraço para a sua célula. Que Deus continue trazendo multiplicação e frutificação. Amém? Agora não sai daí, porque eu ainda vou orar por você. Mas antes, adore ao Senhor, celebre a paternidade de Deus, porque Ele é bom, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia. Adorarei por tudo que é.
adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Todos te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que é. De novo, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom, Ele é bom, Ele é muito bom. Aleluia! Eita glória! Queria agradecer os meninos por estarem aqui nesse programa. Deus é Pai, é um presente não só para todos os pais, mas para todas as famílias brasileiras. É um presente para todos os filhos, para todas as mães. A nossa expectativa é que seja um programa que venha gerar em Deus uma atmosfera de restauração de relacionamentos familiares, que venha trazer
uma atmosfera de comunhão nas famílias, de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E mais do que tudo, um mover de arrependimento e de restauração de relacionamento com Deus. Bom, quem esteve cantando aqui conosco hoje é o meu cunhado, o Rogério, né? É o irmão caçula do Léo, que esteve ministrando a palavra, né? Uma bênção. Estamos aqui ao Felipe, o guitarrista da DNV de Soteco, e achei muito interessante, por quê? Porque o baterista é o meu sobrinho, é o Guilherme, que tocou junto com o pai. Pai e filho. A adoração em família, uma vida voltada para Deus em família. E Elton, nosso baixista, amigo da nossa família, viu? O pai da Lana, minha aluna, eita glória, aleluia! Nós estamos em casa e esse é o presente que nós queríamos dar a vocês. Meninos, muito obrigada, Rogério, Felipe, Guilherme, Elton, muito obrigada por estarem aqui, pelas sementes plantadas aqui. Vem cá, Léo, sobe aqui também. Nós vamos estar finalizando o programa agora. Mas chegou a hora de nós finalizarmos, né? O Léo trouxe essa palavra poderosa, Deus é Pai, e que você possa voltar o seu coração para Deus. Talvez eu estou ministrando, nós estamos aqui falando a pessoas que não têm mais o seu pai, ou porque o pai já faleceu, ou porque sempre foi ausente. Talvez eu estou falando para um órfão, talvez órfão de um pai que já partiu, ou órfão de um pai vivo. Mas nós estamos aqui para ministrar a você que existe um pai no céu que não falha, que não abandona, que não falta. Se há alguma ferida na sua alma de uma paternidade doente, uma paternidade que não foi preenchida, seja nessa noite, neste programa, curado, restaurado, liberto de toda amargura, de todo peso, e que haja restauração na tua alma, na tua vida. Seja curado em Deus. Tenha restauração da sua identidade como filho, como filha em Deus nessa noite. Porque nós estamos aqui para ministrar que Deus é o seu Pai. Priscila, como ver Deus como Pai se eu nunca tive um pai? Mas através deste programa, eu declaro pela fé que o seu coração será convertido ao Pai perfeito, ao Deus Pai, que está totalmente acessível a você. Amém? Aleluia! Então vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos agora onde você está. E nós vamos estar orando ao Senhor, e eu creio que a obra que Ele começou a fazer, Ele vai aperfeiçoar na sua vida e no seu coração. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Pai, eu quero te agradecer por mais um programa Interação Gospel. Pai, eu quero agradecer por essas vidas que nos acompanham a toda semana. Pai, eu quero te agradecer por esses homens, por esses pais que estiveram aqui para ministrar a essas vidas. Pai, o teu servo terminou cantando: Deus é bom, o tempo todo tu és bom. Pai, talvez eu estou ministrando alguém que não teve um bom pai, mas nós cantamos que tu és bom, tu permaneces bom, o tempo todo tu és bom. Ah, Senhor, boa é a tua graça, a tua misericórdia, a tua fidelidade. Pai, que essas pessoas que estão nos alcançando agora sejam tocadas por esta bondade paterna, que eles sejam tocados agora pela tua misericórdia, que eles sejam alcançados pela tua graça. Pai querido, Pai amado, talvez nós ministramos aqui a pessoas tão feridas, tão amarguradas, com
peso por uma ausência paterna, Pai, trazendo lacunas na sua identidade, uma falta de pertencimento, Pai, mas nós declaramos pela fé que esse jugo foi despedaçado pela unção que fluiu aqui neste programa. Pai querido, porque haverá uma reconciliação pela revelação da tua paternidade, a vida dessas pessoas, Pai querido, vai curando, vai tirando todo o peso de amargura, vai fechando, Senhor, feridas abertas. Pai, talvez pessoas estão me ouvindo agora que tiveram um pai, mas uma péssima referência paterna, e segue a vida reproduzindo erros do seu pai. Mas, Pai, nessa noite o Senhor se estabelece como a referência, o Senhor se estabelece como um padrão a ser seguido, e eu quero declarar que esse fluxo de dor tem um fim hoje, termina hoje, porque o Senhor se levanta como um padrão para essas pessoas, trazendo cura, trazendo libertação. Eu quero declarar, Pai, que essa esposa não vai sofrer mais com esse homem, porque o Senhor está vindo com transformação. Pai, esse filho não vai sofrer mais com esse pai, Pai, porque o Senhor agora está tocando onde esposa não pode tocar, onde um filho natural não pode tocar, onde psicólogo não pode tocar, onde psiquiatra não pode tocar. Pai, eis que o Senhor está indo agora, Pai. A tua palavra foi ministrada e há poder na sua palavra. Essa palavra que penetra entre juntas e medulas, que discerne os pensamentos e intenções do coração. Cantarabaxude, cantarabaxai. Pai, se há um pai depressivo, se há um pai com crise de ansiedade, nesta noite eu declaro que caia por terra agora todo o cativeiro da mente, todo o cativeiro da alma, seja livre agora. Pai, esse pai cativo, nessa depressão, nessa ansiedade, trazendo insegurança para a esposa, trazendo insegurança para filhos, trazendo insegurança para o casamento, eu declaro nessa noite, você é livre, você é liberto dessas vozes da mente que te torna cativo. Seja livre agora, Pai, eu sinto a tua presença neste momento. Cantarabaxude, cantarabaxai. Senhor, vai promovendo libertação nesta noite, vai promovendo, Senhor, cura nessa noite. Pai, eu abençoo o Rogério, Pai, que se ergueu como um pai exemplar, ao ponto, Pai, de ter o seu filho ao seu lado, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai querido, eu te louvo pelo Felipe, eu abençoo o Felipe, eu abençoo, Senhor, a Lorena, eu abençoo a Maressa, eu abençoo o Guilherme, eu abençoo a Alice, a Keila, eu abençoo o Elton, eu abençoo a sua esposa, eu abençoo a Lana, eu abençoo a Érica. Senhor, eu sei que o Senhor vive e que o Senhor se levantará em áreas na vida desses homens. Cantarabaxude, cantarabaxai. Áreas que eu não sei onde eles precisam. Senhor, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai entrar com provisão, e eu declaro que eles se alegrarão com a sua descendência, eles terão honra de seus filhos, de suas filhas, eles serão abençoados, eles serão colocados como cabeça e não como cauda, estarão em cima e não embaixo. Pai, eu declaro que esses homens que estão aqui, eu abençoo a vida do meu esposo, eu abençoo, Pai, a Isabelle, o Benjamin. Senhor, eu abençoo os lares desses homens que vieram aqui plantar semente de salvação para famílias. Pai querido, continua abençoando os chamados, os propósitos, os ministérios.
E Deus, eu não sei porque eu sou levada a orar desta forma. Talvez, Pai, há um homem aqui que está precisando de um agir seu em uma determinada área, para uma decisão em Ti, um posicionamento em Ti. Pai, eu declaro que esses homens verão milagres e que o Senhor vai operar o extraordinário na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Pai, faça o que cabe a Ti fazer, para que esses homens continuem posicionados onde o Senhor quer. Pai querido, eu Te louvo pelo Guilherme, tão jovem, Senhor, mas que está escolhendo servir a Ti, vendo o reflexo da Tua paternidade no seu Pai da terra. Pai, obrigada por este programa, obrigada por esta palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Vou te dar uma dica, adore por tudo que Deus é, amém? Até o próximo programa, Interação Gospel. Aleluia!